Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem por aí. Aqui é a Rê e hoje neste vídeo venho fazer mais uma recomendação de romance de época para vocês, convidar você que ama um romance a fazer uma viagem para Londres do século XIX. Tudo isso através de uma leitura muito intensa, gostosa e rápida de ser feita através de Um Enlace Entre Inimigos, escrito pela Lucy Vargas e publicado agora no começo do mês pela Bertrand Brasil. Antes de começar a falar com vocês a respeito da história e do que eu achei do livro, quero já te lembrar para deixar um curtir aqui nesse vídeo, que isso é muito importante e ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo ou nova por aqui e gosta de receber esse conteúdo relacionado a livros, já se inscreve, ativa o sininho aqui embaixo, que assim você recebe notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal e tem sempre recomendação de livro novo por aqui. E antes de começar também a falar a respeito do livro, quero lembrar a vocês que os links úteis do vídeo vão estar aqui embaixo no box de informações, tanto o link para compra do livro quanto informações a respeito de um sorteio que eu vou fazer com vocês desse livro aqui. Então fica aqui comigo até o final do vídeo para você entender aí como que vai funcionar esse sorteio. Como dito então no começo do vídeo, Um Enlace Entre Inimigos foi escrito pela autora Lucy Vargas, que sim, é uma autora brasileira que escreve romances de época e ambientou a história de Enlace Entre Inimigos em Londres do século XIX, né, essa era vitoriana. Essa aqui foi a minha primeira experiência de leitura com algum livro da autora. Faz tempo que eu vejo lançamentos dela saindo aí, né, pela internet, faz tempo que eu me programo pra adquirir algum livro dela pra ler, mas nunca, assim, aconteceu, nunca teve o timing certo para que isso acontecesse. Então agora, com o lançamento de Enlace Entre Inimigos, a editora me convidou para fazer essa leitura e compartilhar com vocês as minhas experiências. Então finalmente tive meu momento de glória lendo um livro da Lucy Vargas e já posso adiantar para vocês que a experiência foi muito, muito gostosa. O título desse livro já entrega muito do que a gente vai encontrar aqui nesse romance. Um Enlace Entre Inimigos vai ser justamente a história de amor envolvendo um casal que, assim, fazem parte de famílias inimigas. E essa intriga, gente, não é recente, não. Existem registros de séculos e séculos no passado dessas famílias, de rixas e guerras por diversos motivos envolvendo essas duas famílias. Elas, inclusive, são conhecidas ali na sociedade, na aristocracia londrina, por essa rixa, por eles não se darem bem, por eles não se baterem. E aqui no livro, então, a gente vai ter o encontro e a aproximação de dois membros dessa família que não estão muito, assim, preocupados com essa rixa. Ela é a Isabelle Bradford e ele é o Nathaniel Mowbray. Ele é, então, um duque muito misterioso, muito altivo e que tem uma fama ali na sociedade de Londres por ser uma pessoa muito na dele, né, muito misterioso mesmo. Já a Isabelle, ela é filha de um ex-marquês. E já que no começo da história a gente entende como que aconteceu o falecimento do pai dela. Sendo ela filha única desse marquês, o título acaba passando então pro irmão, né? Ou seja, pro tio da Isabelle. Então agora ela tá meio que sob o tutorado do tio e também da esposa do tio, que são pessoas, assim, muito ardilosas e muito ruins, sabe? Pessoas muito perversas. A gente percebe isso já desde o começo da história. Essa interação da Isabelle com a família, né, com os tios e o primo, não é nada saudável. A mãe dela está afastada na casa de campo, lá onde já era, né, a residência do antigo marquês. E a Isabelle está sendo usada como uma espécie de peça de um jogo muito grande que a família do tio está ali, né, manipulando. No caso, todo esse plano envolve muita ganância e também um pouco de vingança da família do tio com relação a essa outra família, que é a família do Duque, que é uma família, digamos assim, inimiga. Então eles estão meio que induzindo e forçando a Isabelle a fazer parte desse plano, já que ela não tem perspectiva. Ela tá meio que refém dessa família, já que o pai faleceu, a mãe está afastada, ela não tem mais ninguém, né, a quem recorrer, ela tá sozinha. Então a gente percebe que no começo da história ela tá meio que tentando ir na onda dos tios, ao mesmo tempo que ela vai pensando em formas de se libertar desse cativeiro ali, meio que ela tá se vendo, né, imersa. E algo também muito importante de avisar já aos leitores mais sensíveis é que a Isabelle, ela sofre sim abuso na mão da família do tio, né? Abuso psicológico, enfim, humilhações. Então são cenas realmente muito tristes, muito pesadas e muito desagradáveis de se ler.
mas que fazem a gente sentir mais o que a protagonista está passando, faz a gente se aproximar mais dela e entender mais as angústias que ela vive. Então a gente tem ali a Isabelle tentando lidar com essa situação, tentando fazer o que os tios estão mandando ela fazer, que é se aproximar do Duque, que é seduzir o Duque para poder fazer com que ele entre, né, nessa teia que eles estão ali tramando pro Duque. Só que ela é uma moça muito encantadora, ela é considerada meio que a joia londrina da época. E o encanto dela, né, é tão intenso assim que ela já teve diversas propostas de casamento, vários pretendentes, vários homens muito ricos de fato interessados nela, e todas as vezes ela acaba recusando o casamento, ela dá uma esquivada, ela tá em todos os bailes, ela se torna meio que uma, digamos, um ícone de moda da Londres daquele período. Então assim, ela é uma moça realmente que chama muito a atenção. E chama mais atenção ainda o fato de ela ter várias propostas, de ela ter várias pessoas, vários homens interessados nela, ao mesmo tempo ela tá se esquivando. Então ela meio que fica falada na sociedade londrina. E eu não vou me estender muito a falar mais sobre a personalidade da Isabelle pra não soltar um spoiler pra vocês, né? Um spoiler que talvez seja interessante vocês descobrirem enquanto leem, mas algo muito interessante da protagonista tá muito relacionado ao fato de ela ceder a essas pressões dos tios, porque ela vai tomar algumas atitudes que fazem com que ela seja uma personagem muito diferente das ladies que a gente conhece nos romances de época. Então sim, essa aqui é uma protagonista muito diferente. Inclusive aqui na quarta capa, aqui no verso do livro, quando a gente vai ler um pouco sobre a sinopse, ela é caracterizada como uma jovem ardilosa, manipuladora, e tudo isso tem muito a ver com o fato de ela estar cedendo, né, a essas pressões dos tios dela, da família ali, né, do pai, enfim, tá tudo muito relacionado com isso. Então eu achei muito interessante essa característica, porque a gente vê que é uma personagem muito diferente da que a gente já tá acostumado a encontrar nos romances de época. Já o Duque, por outro lado, ele é um homem bastante experiente, né, ele é mais velho do que ela, ele já está na sociedade londrina há mais tempo, ele entende sobre o passado das famílias, ele sabe qual foi a ocasião em que o pai da Isabelle faleceu, algo que ela não sabe. E assim como a Isabelle, ele não tá ligando muito pra essa rixa que aconteceu no passado das famílias dele. Mas ao mesmo tempo em que ele se sente atraído e interessado pela Isabelle, ele tem as suas reservas, não por causa da rixa da família, mas porque ele teve um passado amoroso que não foi dos melhores e que fez ele ficar mais reservado a respeito de se entregar, né, às questões do coração. Então a gente vai vendo ali, né, que existe sim aquela coisa do interesse, mas que vai ficando pra escanteio por causa do passado. Então assim, é sim aquela trama cheia dos clichês dos romances de época, sabe? Tudo ali relacionado à sociedade britânica, aos personagens que têm um passado ali que impede com que eles façam determinada coisa. Então assim, essa coisa do clichê está presente. Mas o que eu gostei muito desse livro é que a Lucy Vargas vai pegar esses clichês, né, de inimigos, clichê do passado, o clichê dos segredos que envolvem esse casal, para trabalhar essa história de uma forma muito diferente. E algo que eu percebi aqui nessa história é que, embora seja assim um romance de época, ele tem muito de acontecimentos ou de elementos que você sente, sabe, na escrita, na narrativa e também nos acontecimentos da história, que tem sim um pouquinho, um quê da contemporaneidade, dos casais contemporâneos, sabe? Essa coisa de eles não serem inibidos um com o outro, de eles se sentirem abertos para conversar sobre qualquer coisa. Então tudo isso faz com que a gente perceba e sinta, pelo menos eu senti ali ao longo da minha leitura, que tem sim um pouquinho da contemporaneidade dentro desse romance de época. E resumindo tudo, então, eu posso dizer com toda certeza que esse aqui é um romance de época muito diferente do que eu já estava acostumada a ler, né? Dois romances de época que eu já li anteriormente, porque ao mesmo tempo que a gente tem o clichê, a gente tem a coisa da inovação da história, a gente tem essa questão dessa protagonista que tá passando por uma situação que, assim, eu nunca vi em um livro de romance, sabe? Essa questão familiar de ela estar sendo literalmente colocada meio que num cárcere dentro da situação da família dela. E eu gostei muito de como a autora trabalhou toda essa questão da Isabelle dentro da trama, de forma com que a gente entendesse que ela não tem muitas alternativas, ela não tem muito pra onde correr. Então é meio que um jogo que ela precisa fazer em prol de si mesma, sabe? Pra se manter bem, saudável, viva e também manter a própria mãe, né? Então assim, gente, foi um romance muito diferente dos que eu já tô acostumada a ler. Gostei bastante de ter tido esse primeiro contato com a narrativa da Lucy Vargas. Tem uma coisa que eu percebi na escrita dela que me trouxe um certo incômodo, mas talvez por falta de, sei lá, costume, eu diria, que é a questão das descrições. A gente tem aqui alguns momentos em que ela vai descrever vestuário, né, descrever os vestidos, então é descrever alguma
obra de arquitetura, né, alguma casa, algum castelo, e ela perde bastante tempo descrevendo esses espaços, esses objetos, né? Então, isso pra mim me causou certo estranhamento, talvez por falta de costume, mas que ainda assim não interferiu em nada na história. Eu gostei muito de ter feito essa leitura, de ter acompanhado o desenvolvimento desse romance. É um livro para maior de 18 anos, porque temos sim cenas mais explícitas, mas no geral é um livro muito gostosinho, que eu adorei ter lido. Então fica aqui a recomendação pra você, que assim como eu também adora romance de época. Como eu falei no começo do vídeo, aqui embaixo no box de informações eu vou deixar o link para a compra e também vou deixar um formulário para você participar de um sorteio, concorrer aí a um sorteio deste exemplar aqui de Um Enlace Entre Inimigos e também de um kit de marcadores do canal. Vai tudo isso junto aqui com o livro. Então o formulário vai estar aqui embaixo, é só preencher tudo e daqui uma semana eu vou fazer esse sorteio e vocês vão ver o resultado fixado no comentário aqui embaixo. E era isso que eu tinha pra vocês hoje, galera. Essa era a minha recomendação e agora eu quero saber de você, se você já leu algo da autora, se você é fã de romance de época, se você ficou interessado em fazer essa leitura, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber o que você achou dessa recomendação. Eu vou ficando por aqui, mas quero agradecer aos meus membros por todo o apoio, por serem tão incríveis comigo sempre, galera. Muito obrigada. E é isso então, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima recomendação de livros aqui no canal. Beijo grande e até lá. Tchau!